Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2009, entramos definitivamente na última quinzena do ano e vamos começar falando de um dia de decisão da taxa de juros do Fed. O mercado ontem acabou fechando com queda de 0,10% lá nos Estados Unidos, uma queda um pouco mais intensa aqui no Brasil, 1% de queda, 0,99%, em um dia de volume perto do recorde histórico. O volume foi de 16,7 bilhões de reais, um bocado de dinheiro negociado ontem na nossa bolsa, dia de vencimento do índice futuro. Bom, os mercados até começaram com um viés um pouco mais positivo, dado alguns indicadores bonitos que vieram lá da economia americana, em particular aqueles relacionados à construção de casas novas nos Estados Unidos, que apresentou um número bem acima daquele que o mercado esperava e um número bastante pujante. Houve um crescimento nas autorizações para novas construções, 584 mil em relação a 570 mil que o mercado esperava, e também um crescimento superior a 8% aí no início de novas construções. Esse indicador ele é bastante importante porque em todo o setor imobiliário a gente vinha percebendo uma recuperação consistente, mas principalmente nas casas já construídas, casas usadas. E quando você tem dados bons das casas usadas, o que você percebe é, primeiro, o consumidor se sente um pouco mais confortável, porque o preço das casas, de certa forma, começa a se recuperar, e o próprio setor financeiro, que tem muitos contratos lastreados em imóveis, também fica mais tranquilo. Agora, não há exatamente um grande benefício em termos de PIB, já que você está transacionando algo que já está construído. Agora, quando você fala de aumento na construção de novas casas, aí sim a notícia ela é especialmente interessante quando a gente vai pensar em crescimento econômico como um todo, já que a construção de casas novas impacta diretamente o investimento, que é uma componente importante do PIB, e que nos Estados Unidos vinha apresentando números negativos desde o ano passado. Então, a notícia positiva fez com que os mercados começassem um dia mais positivos. No final da tarde veio a decisão do Fed de manter a taxa de juros estável entre 0 e 0,25, que é o que vem sendo mantido desde da crise no ano passado. Agora, o comunicado do Fed começou a adotar um tom um pouco mais otimista, falando aí em uma certa aceleração naquele movimento de retomada da economia americana, que vinha aí muito tímido, muito paulatino. Então, o mercado acabou reagindo negativamente, muito possivelmente refletindo sobre o momento em que o Fed tende a começar a retomar um movimento de elevação da taxa de juros, e daí aquele movimento positivo do começo da manhã e início da tarde foi todo devolvido para esse fechamento negativo que a gente acabou percebendo. Em termos corporativos, algumas notícias interessantes. A de maior impacto nas ações da empresa foi a da TAM. A TAM divulgou que vai abrir o capital da empresa responsável pelo seu programa de milhagem. Então vai ser uma maneira de a TAM capitalizar uma subsidiária e, de certa forma indireta, se capitalizar também. O mercado está apostando bastante nesse setor de aviação civil, não só porque tem uma correlação muito grande com o PIB, mas em virtude de todos os eventos que o Brasil vai sediar, como Copa e as Olimpíadas. Então as ações da TAM ontem tiveram um dia aí de alta muito forte, mais de 8% de valorização. O Banco do Brasil também divulgou que está pedindo autorização para o governo americano e para a União Europeia para abrir agências de varejo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
a princípio essa notícia acaba nos levando a refletir sobre a oferta de ações que o Banco do Brasil tende a divulgar em breve, né? E nos permite abstrair e entender que essa oferta ela tende a ser robusta, ou seja, o Banco do Brasil deve ofertar ações não apenas para se enquadrar no limite mínimo de 25% do novo mercado, né, de free float, mas deve também já buscar uma capitalização maior para esse plano audacioso aí de expansão. Como o mercado geralmente reage negativamente a ofertas mais parrudas, em virtude aí de uma eventual diluição, né? No curto prazo o Banco do Brasil tende a ser prejudicado. A gente já percebe desde o final do mês passado que as ações do Banco do Brasil vêm andando meio que de lado, tendo dificuldade de acompanhar a valorização que a gente percebe nos outros grandes bancos aí, de varejo, como o Bradesco e Itaú Unibanco. Bom, além disso, algumas outras notícias de mercado. A oferta da Fleury acabou gerando um preço de R$16, que era exatamente o meio da faixa. A ação da Fleury começa a ser negociada hoje, em virtude de a gente estar participando da oferta, não podemos traçar maiores comentários. Sobre a oferta de debêntures da BNDESPar, também saíram ontem as taxas, as pessoas físicas foram plenamente atendidas em seus pedidos. A debênture pré-fixada saiu a 12,74, a debênture pós-fixada atrelada à inflação saiu aí a IPCA mais 7,078, ambas taxas bastante interessantes, mesmo em comparação a títulos negociados hoje no Tesouro Direto, com características semelhantes a estas, né? Em termos de indicadores, a gente teve algumas informações interessantes aqui no âmbito nacional. O CAGED mostrou um forte crescimento nas contratações com carteira assinada, 246 mil novos empregos em outubro, o mercado esperava 150 mil, então um número muito forte que favorece em especial aí as ações relacionadas ao setor de consumo, né? Uma vez que o emprego afeta diretamente a confiança do consumidor. Então as lojas americanas, Natura, Pão de Açúcar, né? Esses setores mais relacionados ao consumo tendem a se beneficiar, loja Renner, entre outras, né? Também tivemos agora pela manhã a divulgação das vendas do setor de siderurgia, né? E os indicadores são de também um crescimento muito importante, muito expressivo nas vendas de aço aí no mês de novembro, né? O que tende a favorecer aí as ações do setor, em especial aquelas de aço plano, Usiminas e CSN, onde o crescimento foi mais importante, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o já consagrado indicador de novos pedidos de seguro-desemprego, que sai em todas as quintas-feiras, né? O mercado presta bastante atenção nesse indicador. Temos também os indicadores antecedentes, que mostram aí como é que a economia deve se comportar no futuro, e o indicador da indústria na região da Filadélfia, né? A nossa percepção é que, pelo que a gente está acompanhando pelos índices futuros, que apontam para um Dow em queda de 0,42%, é que o mercado tende a começar em baixa, refletindo aí ainda o comunicado do Fed e uma eventual perspectiva de aumento na taxa de juros durante o ano que vem, né? E os indicadores com forte poder de fazer com que o mercado ou deteriore esse movimento de queda, né, ou reverta completamente se os indicadores forem positivos. Se os indicadores forem positivos, a gente percebe o mercado já num clima de final de ano, sem muita disposição para grandes movimentos de um lado ou de outro. Ainda assim, o mercado vem reagindo às notícias econômicas. Começa o dia negativo, mas pode tranquilamente se recuperar em virtude dos dados que vão ser divulgados hoje. Sendo assim, meus caros, desejo a todos um bom dia, todo mundo de olho aí no setor de siderurgia, porque o dado foi realmente importante. A gente se vê amanhã, um grande abraço.